A grande crise do capitalismo monopolista, na segunda metade dos anos 60 e na década de 70 do século XX, levaram a uma profunda reestruturação promovida pelos homens de negócio na sociedade capitalista. Várias mudanças ocorreram na organização da produção capitalista em contraste com o Fordismo. Um conceito utilizado para as mesmas é o de acumulação flexível, termo utilizado por David Harvey no livro Condição Pós-Moderna para definir as transformações do mundo do trabalho. Ocorreu a implementação da flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Foram inovados setores de produção, modificando as formas de fornecimento dos serviços, bem como o aumento das taxas pela inovação comercial, tecnológica e organizacional. Houve um implemento do setor de serviços, bem como de setores industriais novos como a Terceira Itália, Flandres, entre outros. Os empregadores passaram a exercer forte pressão sobre a força de trabalho, que estava enfraquecida pela crise do Fordismo. Em outras palavras, os homens de negócios apoiaram-se no crescimento do desemprego estrutural para promoverem acordos desvantajosos aos trabalhadores, impondo contratos e regimes de trabalho mais flexíveis. Na Inglaterra, o índice de trabalhadores flexíveis aumentou em 16% entre 1981 e 1985, alcançando a marca de 8,1 milhões. Os empregos permanentes caíram 6%, alcançando a marca de 15,6 milhões. Alan Beer analisa as ações do capital para a saída da crise. Entre as principais, observa-se a implementação da fábrica difusa, da fábrica fluida e da fábrica flexível. A fábrica difusa consiste em espalhar a produção e o poder através de todo o espaço social, desconcentrando as funções produtivas e administrativas. A fábrica fluida visa a obtenção de novos ganhos de produtividade e de intensidade do trabalho. A fábrica flexível aposta na flexibilidade do processo de trabalho. O objetivo é a multifunção, em que o trabalhador deve ser capaz de ocupar diferentes postos de trabalho. Ao mesmo tempo, atua no sentido de flexibilizar a força de trabalho, desenvolvendo esse mesmo trabalho em tempo parcial, em horários variáveis e promovendo a subcontratação. Os subcontratados desempenham a função de amortizar a crise. Em termos de organização da produção no cotidiano fabril, o toyotismo ou onismo foi utilizado como referência ao capital para o aumento do lucro e da produtividade. Entre os maiores entusiastas está Benjamin Correia em seu famoso livro Pensar pelo Avesso, através do qual defendeu a expansão do toyotismo pela Europa como a saída produtiva para o aumento do lucro do capital. Analisou a gênese do toyotismo, tendo como referência a situação da economia japonesa no pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Para Correia, com a morte de boa parte da força de trabalho e aumento da miséria, as estratégias de retirada do Japão da crise foram construídas através da elaboração de condições para que o país concorresse em situação favorável com as grandes potências do capitalismo mundial. Entre os fatores que propiciaram a sua implementação está a derrota do sindicalismo combativo japonês na década de 1950, através da famosa greve de resistência de 58 dias ocorrida na Toyota, em que foram demitidos aproximadamente 1.600 trabalhadores. O movimento sindical combativo foi praticamente erradicado do país, sendo que em 1954 as greves praticamente desapareceram. A partir daí, foi iniciado um processo de sindicalismo de indústria, ou seja, de uma concepção de sindicato atrelado aos interesses das empresas. Essas mesmas empresas passaram a utilizar outros mecanismos de coerção para evitar o conflito e suprimir a luta de classe.
O emprego vitalício e o salário antiguidade foram exemplos. A atividade sindical tornou-se requisito fundamental para a promoção e formação das elites dirigentes dentro das empresas. O emprego vitalício surgiu em virtude da abundância de jovens no Japão. Como afirmamos, com a morte de boa parte da força de trabalho mais experiente na guerra, o emprego vitalício aos jovens foi uma alternativa para a redução de custos e o controle dos conflitos sociais. Como a política salarial era voltada para um salário que iria crescer com o passar dos anos, essa maioria absoluta de jovens operários reduziu em muito a folha de pagamento, ao mesmo tempo em que foi uma alternativa que valorizou as profissões, constituiu-se um mecanismo de controle. O trabalhador mais antigo sempre teria salários maiores que os mais novos. As contratações, por sua vez, sempre ocorriam nas posições iniciais. Caso houvesse troca de emprego, o trabalhador teria que iniciar em